Vou só esperar. Ah, agora começou a gravar, então. Então, boa tarde a todos os alunos do sexto ano. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o nosso conteúdo, tá? Que eu postei lá na plataforma do Google para vocês essa semana. Então, a gente já estudou sobre os primeiros humanos, né? Que surgiram lá na África. A gente estudou sobre como os primeiros humanos chegaram aqui na América. Hoje, então, a gente vai estudar como que foram surgindo as primeiras civilizações, tá? Então, vocês receberam aí na plataforma essa apresentação aqui. Toda semana eu vou enviar uma apresentação dessas com o conteúdo e as explicações sobre o conteúdo, tá? E se vocês tiverem dúvida, daí vocês podem perguntar, tá? Então, nós vamos começar a estudar sobre a civilização egípcia e Cus, tá? Então, essa civilização aí, elas foram... Aonde que elas surgiram? Aí eu começo com umas perguntas para vocês, né? Você já ouviu falar no Egito? Sabe em que lugar que fica o Egito? O Bruno que está online, já ouviu falar, Bruno? Sim, já ouvi falar. E ele fica na Mesopotâmia, se não me engano. Fica em qual continente que ele fica, o Egito? Agora eu não sei. Então, o Egito, né, é uma grande civilização. Quando você ouve falar em Egito, o que você lembra? Provavelmente das pirâmides de Gizé, que são o ponto turístico mais famoso. Isso, as pirâmides que são famosas, né? Então, o Egito sempre é lembrado por suas pirâmides, pelas múmias. Já ouviu falar nas múmias? Sim. Na mumificação, né? Foram os primeiros a fazer uma técnica para preservar o corpo, principalmente dos faraós, né? Muito bem. Daí, em seguida, eu apresento para vocês um mapa de onde que está localizado o Egito. O Egito ele está localizado na África, tá? É uma grande civilização africana, que por muito tempo as pessoas nunca pensavam que ela tinha sido uma civilização africana, por questão de que parece que a história nunca é feita por negros, né? Então, daí eles tentavam, até os filmes da Cleópatra e filmes sobre o Egito, tentavam passar que os egípcios, por terem feito uma civilização tão grande, eles eram pessoas brancas, não negras. Você sabia disso? Já tinha ouvido falar disso, Bruno? Não. Isso é uma curiosidade que é muito legal. Porque Sim. sempre quando eu vejo em documentários ou em filmes, eu vejo eles sendo relatados como pessoas brancas. Isso. Então, isso é um descaso, né, com os povos negros, porque parece que os negros não teriam capacidade de fazer uma civilização do tamanho que foi a civilização do Egito, né? Exatamente. Aí nós temos na outra, essa parte aqui que eu gostaria que vocês fizessem anotação no caderno de vocês, para essa semana. Não precisa entregar, tá? É só vocês anotarem aí, responder algumas dessas perguntas que eu coloco aqui, que está no livro de vocês. Vocês sabem que continente fica o Egito? Você pode ler para mim, Bruno? Aonde? As perguntas, você está conseguindo ver o slide aí? Não, só estou vendo a tua tela normal de início. Só está aparecendo o Egito e Crush 1805. Não está aparecendo o slide. Não está aparecendo? Não. E agora? Não. Deixa eu tentar fazer aparecer de novo. E agora? Tá aparecendo? Espera um pouco que... Sim. Agora você pode ler as perguntas que tem nesse slide? Você sabe em que continente fica o Egito?
Sabia que o principal rio egípcio, o Nilo, é o segundo maior do mundo? Saber onde. Isso. Faça uma pesquisa rápida e procure saber onde ele nasce e onde deságua. Eu continuo lendo até o final. Isso, pode continuar. Uhum. Você sabia que os animais mostrados nesta página são espécies nativas da fauna egípcia? Você já assistiu a filmes e reportagens sobre o Egito? Quais? Tem vontade de viajar para lá? O que você mais gostaria de conhecer nesse país, que recebe milhares de turistas todos os anos? Isso, então são algumas perguntinhas aí para vocês pensarem sobre o Egito, tá? Para vocês saberem o que vocês já conhecem, ou que já ouviram falar sobre o Egito, né? Então, se vocês aí eu coloco pesquisaram, então isso vocês vão pesquisar durante essa semana, né? E vão anotar tudo no caderno de vocês, que para vocês saberem, né? Um pouco o que vocês sabem e agora, né? A partir do estudo que a gente vai fazer durante esses dias, porque eu vou postar um texto por semana sobre os egípcios para vocês, vocês vão ficar sabendo muito mais sobre esses povos aí, tá? Então, primeiro, que eu já falei para vocês, o Egito está na África, né? Aí nós queremos saber como que está organizada a África, né? Leia para mim, Bruno, fazendo favor. Na África, antes dos europeus, existiram várias formas de organizações políticas. Apresentamos a seguir algumas delas. Aldeia organizava-se em torno de um líder que julgava, distribuía terras e comandava os guerreiros em caso de conflito. O líder era responsável pelo bem de todos. O chefe da aldeia era ajudado por um conselho. As pessoas se orientavam pelos espíritos da natureza ou antepassados mortos. Então, essa era uma das formas que os africanos se organizavam. Para vocês verem que o continente africano ele é enorme, ele é muito grande. Se vocês forem ver o mapa da África, vocês vão ver que é um dos maiores continentes, né? Então, não era só um tipo de organização política. Uma delas era a aldeia, a outra são as cidades-estados. O que eram as cidades-estado? Eram cidades cercadas que possuíam um governo próprio, um centro comercial e uma área rural. Possuíam mercados, comerciantes, artesãos, agricultores e pastores. Isso. Então, essa era uma outra forma de organização política. A aldeia, as cidades-estados, reinos. O que eram os reinos? Pode ser definido como uma reunião de várias aldeias e cidades, na qual vivia um líder com autoridade sobre todos os outros. Nas capitais do reino havia concentração de riqueza, poder, gente, oferta de alimentos e serviços. Quando o líder de uma cidade ou reino expandia os limites territoriais e conquistava as terras e povos, estava formado um império. Então, nós vimos 3 tipos de organização política: as aldeias, cidades-estados, o reino e império. Na antiguidade, era geralmente um conjunto de cidades ou regiões subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. Vocês sabiam que a África tinha todo esse tipo de organização? Nem sempre a gente sabe, né, que a África parece que a gente engloba como se fosse uma coisa só. Mas, se a gente for estudar a história dos povos africanos, a gente vai ver que a África ela é formada por muitos povos e muitos tipos de organizações políticas, né? Ela é enorme, é muito grande, né? Aí nós temos um exemplo, né? Uma imagem que vai mostrar um tipo de governo. O que diz ali na legenda da imagem?
Sua Alteza Aderin da cidade de Lefe, Nigéria, 1930, note que Oni estava vestindo a moda de seus ancestrais, os dois cetros nas mãos dos guardas pessoais do rei representavam o poder político e religioso. Então, aí vocês podem ver nessa imagem, né? O Oni, ele era uma espécie de um governador, uma pessoa que tinha o poder para administrar a cidade, tá? Então, por isso que eu trouxe essa imagem aí, para representar como que existiam as diferenças sociais também, né? E também mostrando como que era um tipo de governo de um político, né? Chamado Oni, tá? Algum comentário? Aí eu trago para vocês um pouquinho sobre o Egito, né? Aí tem esse desenho aí, nós vamos dar continuidade na próxima semana, né? Sobre como era, onde estava localizado o Egito. Então, o Egito, ele, assim como as outras civilizações que nós vamos estudar, estavam localizados perto de grandes rios, tá? Qual que era o rio que alimentava o Egito? O rio Nilo, tá? Então, o Nilo era a vida do Egito. Estudiosos, historiadores dizem que se não fosse o Nilo, talvez o Egito não teria tanto, né, esplendor como teve. Porque vai ser o Egito que vai dar condições das pessoas, né, construírem a civilização que foi construída lá, tá? E antigamente, na época dos egípcios, acreditava-se que para fazer um papiro para um faraó tinha que ser banhado nas águas do rio Nilo, porque diziam que eram mágicas e faziam as tiras de papiro se grudarem. Isso, tem mais isso daí também. Isso daí é uma explicação. Uhum. Então, ali a gente tem uma explicação de como que o rio, né? Como que os egípcios souberam aproveitar esse rio. Então, anualmente, entre junho e novembro, as chuvas caem, o rio enche, transborda e umedece a terra, tá? A partir de novembro, as águas abaixam, o rio volta ao seu leito e a terra vai ficar coberta por uma rica camada de humus. Você sabe o que é humus? Sabe o que é humus? Não. É tipo um adubo, né? É um barro daqueles que tem bastante vitaminas, né? Que vai favorecer o cultivo de cereais, o cultivo de uma série de frutas, né? De legumes. É o humus, né? É um adubo, tá? Que é colocado na terra para fazer com que o cultivo dos produtos seja em grande quantidade, né? Então, quando as águas do rio baixavam, ficava aquele barro, tipo um barro Sim. preto, sabe? Aqueles barros pesados, cheios de plantas, né? Próprias do rio, e isso ia facilitar o cultivo de uma série de produtos, né? Agrícolas. A terra ficava fértil, né? Ficava própria para a agricultura. Daí ali, nesse humus, era semeado o cereal, né? Era semeado a cevada, o centeio, o trigo, tá? E daí, entre abril e junho, vai ocorrer a colheita dos frutos, né? Então, essa é a forma de organização do Egito. Daí vocês vão ver ali como que as pessoas trabalhando em volta do rio, estão vendo? Fazendo a colheita, né? Outros ali trabalhando com a água, fazendo os canais, né? Canais de irrigação, de transporte da água. Aí nós temos outra questão que eu gostaria que vocês
também respondesse no caderno de vocês, não precisa entregar, que é o dialogando, né? Para alguns historiadores, o Egito é um presente do Rio Nilo. Já para outros, foi graças à ação humana que o Egito existiu. Com qual das duas visões você concorda? O que você... Profe, assim, ó, eu não vou ficar ligando muito meu microfone porque tem o meu cachorro que tá latindo e meu irmão tá fazendo birra. Então, Não, não tem problema. Mas você quer tentar responder essa questão aí? eu Essa não, pergunta? eu não consegui ouvir bem, mas eu tô tentando ler. É porque a resolução tá ruim também, que meu irmão nessa hora ele tava discutindo com a minha mãe, daí eu não consegui ouvir. Ah, tá, entendi. Uhum. Mas então fica para você responder e na próxima semana a gente conversa sobre ela, pode ser? Pode ser. Uhum. Então tá, eu vou ver como que ficou o vídeo, daí eu passo para você por WhatsApp para você passar para os teus amigos. Beleza? Para quem Beleza. não conseguiu participar da aula. Certo? Um abraço, até mais.